Tô sem dor hoje. Ontem eu estava com dor. Ah, então por isso que não tô nervosa. Né? Esse sorriso. Quem que não quer sorrir? Né? Ontem estava, hoje não. Então, graças a Deus. De quanto tempo você tem Dor? Quanto tempo mais ou menos você tem dor? É assim, agora é mensal. Antes, durante e depois da menstruação. Mas tem dia que eu tenho sorte. Deus, né? Porque... Então vamos começar. Meu nome é Elis Regina, dos Reis Azevedo. Tenho 45 anos. E... há 30 anos eu tenho endometriose já. Mas só fui diagnosticada em 2003. Até então, eu era tratada com anti-inflamatórios por você tem ovários policísticos. E em 94 eu tive um aborto espontâneo e a dor era insuportável. Eu fui diagnosticada porque por volta de março de 2015 eu tive um período menstrual que para mim foi muito tenso. Eu tive contração de 20 em 20 minutos e eu achei que eu estava abortando uma criança e não sabia. Então eu fui para o pronto-socorro, o médico me examinou e ele falou para mim que eu não estava grávida, se eu já tinha feito investigação para endometriose. E eu disse para ele que eu tinha acabado de fazer meus preventivos e que o médico disse que estava tudo certo comigo. Então eu consegui ter uma consulta de encaixe com o médico que me acompanhava na época. Ele disse para mim que eu tinha acabado de passar em consulta com ele, inclusive na semana anterior, e que os meus preventivos mostravam que estava tudo bem comigo. E aí eu falei dessa maneira com ele, eu falei: doutor, se todas as mulheres que menstruam tiver dor de parto no seu período, não vai ter hospital que caiba toda essa mulherada no mundo. E aí eu fiz a ressonância magnética e eu tava com endometriose grau 4, ou seja, endometriose profunda. Eu tinha endometriose espalhada por toda a região pélvica. E em mais ou menos um mês eu estava sendo operada. Só que muitas mulheres operam na primeira cirurgia por uma cirurgia de vídeo. Eu não, eu já fiz uma cirurgia aberta e ele tirou o ovário esquerdo, o útero e as 2 trompas. Em maio de 2015 foi a minha cirurgia. A partir daí eu nunca mais parei de sentir dor. Eu sempre tive uma menstruação bem dolorosa, porém eu ia nos médicos, era só remédios básicos e fazia todos os exames de rotina e ia para casa, mas eu me queixava muito com os médicos. E foi passando os anos. E quando descia a minha menstruação, a dor era tão forte, o mal-estar era tão grande que muitas vezes eu tinha que faltar no trabalho, não conseguia fazer minhas atividades dentro de casa. Era debilitante, bem debilitante. Só que isso foi passando anos, fazia os exames de imagem, não usava nada, o médico, tá tudo normal, é normal, cólica é normal. Até que um dia eu passei muito mal em casa, meu ex-esposo teve que chamar o SAMU. Aí teve uma segunda vez também. Aí nessa segunda vez eu fiquei internada 5 dias. Também não fizeram um exame de imagem e era convênio. Me passou as dores, tomei a medicação lá e o médico não me falou nada. Falou: é um problema intestinal apenas, você deve ter tido uma virose. Foi uma virose. Só que aí, voltar dos dias, veio a menstruação novamente. Aí ele pegou o resultado, falou assim: você está cometida uma doença chamada endometriose e você já está no nível 4, nível grau 4. E é que é possível até de uma cirurgia. Aí eu falei: doutor, me conta mais sobre endometriose, né? Eu não desconhecia. Naquele momento, abriu o chão, né? O médico falou: você vai ter que ir para um cirurgião agora. Eu fui para esse cirurgião, chegando lá somente com esse exame em mãos,
ele já falou, eu vou fazer uma esterectomia total em você, te mandar já pro proctologista, um amigo meu que é cirurgião do intestino, que também vai ter que tirar essa parte que tá lesionada. E somente falou assim, já depois de 3 meses eu fui lá, ele marcou uma cirurgia, mas naquele período de 3 meses aquilo não entrava em mim, eu ainda estava na fase de aceitação da doença, na fase da aceitação. Eu fui procurar uma segunda opinião. A endometriose, ela afeta aproximadamente 15% da população feminina brasileira, sendo que 40% dessas mulheres têm a chance de desenvolver dor crônica e muito sofrimento. Eu sofro com endometriose há 15 anos, 16, né? Eu descobri já tardia, né? Quando eu descobri eu já estava com um grau severo, 4, né? Que já acometeu o intestino. Hoje ele acomete as minhas costas e acredito que está acometendo já a minha perna. Eu tenho hoje endometriose profunda intestinal. Estou afastada há 4 anos do meu serviço, né? Já vou para a 3ª cirurgia. E hoje eu tenho uma cirurgia marcada para poder tentar tirar um suposto tecido ovariano que está nas minhas costas, que se infiltrou junto com o reto sigmoide, mais a cúpula vaginal, né? Ou seja, eu estou quase a ponto de perder mais do que 50% do meu intestino. O impacto psicológico, além do biológico, é muito grande, devastador, causando grandes prejuízos na vida da mulher, na rotina diária dessa mulher, na sua qualidade de vida, nos relacionamentos pessoais e profissionais. É muito importante que essa dor ela seja vista, validada e respeitada como real. Eu continuei piorando. Até que chegou uma época que eu não conseguia tomar banho, não conseguia me levantar, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada. Passei por vários médicos, muitos não sabiam dizer o que eu tinha, muitos não sabiam dizer por que doía, outros diziam pra mim que eu não tinha nada, que a minha dor era psicológica e que era tudo coisa da minha cabeça. Então eu fui operada pela 2ª vez em novembro de 2016. 20 dias depois eu comecei a sentir uma dor na minha perna direita. E eu comecei a sentir dor. Em fevereiro de 2017 eu fui internada por conta dessa dor. E fizeram uns exames no hospital e ninguém descobria de onde vinha essa dor. E eu comecei a ter novas idas e vindas para o hospital. Por volta de mais ou menos março de 2017, eu tive uma internação no hospital em que eles fizeram vários exames, uma bateria de exames. Eles descobriram que a endometriose entre o colo do útero e o intestino havia voltado e eu já tinha reincidido a doença. Mas eu tinha dor na perna, para além das outras dores. Essa doença é uma doença muito cruel, né? Fico muito triste porque andando com ela nos hospitais vejo muita mulher nova, né? Com esse problema. É muito triste. Eu nem sei nem como dizer. Eu sei que é muito triste mesmo. Você vê um ente querido seu, nova, porque a pessoa não tem 85 anos, nesse quadro. E nós então estamos sofrendo juntas, né? Porque a felicidade de uma mãe é um filho feliz e com saúde. De uns 3 anos e meio pra cá, não é isso que acontece. A endometriose tirou tudo de mim. Me tirou da minha profissão, eu tô afastada do emprego há 3 anos. Me afastou por muitas vezes dos meus filhos. Eu já estudei com um filho em cama de hospital para prova, porque eu passava muito tempo no hospital e eu não tinha condição de assistir os meus filhos. Tirou o marido de mim. Eu perdi o meu marido porque ele disse que ele não ia cuidar de mulher doente. E me tirou da sociedade porque eu nunca sabia quando eu tinha dor, quando eu não tinha dor, quando eu tava bem, quando eu não tava bem. Então não tinha como marcar nenhum compromisso, nenhuma viagem, porque não dava.
e me tirou do meu próprio corpo, porque hoje eu tenho um corpo que a minha mente quer fazer N coisas, mas ele não responde, ele não acompanha. Tem dias que eu não consigo nem tomar um banho, que é minha filha de 15 anos que precisa me ajudar. Tem dia que eu não consigo lavar uma louça, eu não consigo fazer uma comida. Depois que eu tive endometriose no ciático, eu perdi a força da perna direita. Hoje eu uso bengala. Tem muitas vezes que eu não consigo sair sozinha na rua, porque eu caminho poucos passos, eu me canso, eu preciso parar. Então a minha vida é muito complicada. Eu tomo remédios fortíssimos, mas o meu corpo não responde à medicação. E a endometriose infiltrou meu diafragma, mesmo sem ter útero, sem ter ovário, sem ter trompa. É uma morta-viva, porque nada consigo finalizar. É uma faculdade, é um trabalho, e estou no segundo casamento, então não é também, né, o casamento não é aquelas coisas, precisa de muita compreensão. Às vezes a gente fica muito nervosa, nem a gente sabe lidar com essa doença. Então, é muita... assim, a gente falando, parece que é uma coisa, parece que dá a impressão que parece que eu tô contando de uma outra pessoa, mas não é. É em mim, é uma dor que não dá pra... Não dá pra explicar, não tem como. Falando, só quem sente é que sabe, né? Sentir-se também ouvida, validada, respeitada, tratada com atenção, carinho, é fundamental para que essa mulher possa reconhecer que a dor dela é real e livrar-se do sentimento de culpa que muitas vezes torna essa mulher vítima do preconceito que ainda existe, não só em relação à doença, à endometriose, mas também em relação à dor. Porque as pessoas não acreditavam que eu tinha dor, eu faltava no trabalho, né? A família também não acredita que você tá com dor. Vive no médico, vive base de remédio. E aí eu percebi que eles me tratavam como uma pessoa que não tinha nada. Eu fui tida como louca, como histérica, como uma pessoa que não tinha absolutamente nada e que estava ali só para ocupar um leito, tomar tempo de enfermeira, e que os médicos não tinham nada para fazer por mim, que ia atender outros pacientes. Inclusive elas me negligenciavam de ajudar com banho, de ajudar com descidas do leito, de ajudar com todo o apoio que eu precisava, porque eu não tinha nada. E aí eu fui parar na mão do Dr. Ricardo, uma mão abençoada, porque ele descobriu que eu tinha endometriose no ciático e em todos os nervos da pelve. Eu precisava fazer uma 3ª cirurgia e que aquilo não era psicológico nem nada da minha cabeça. Desculpa. E assim... é difícil você querer expor aonde ninguém às vezes acredita em você. Onde às vezes as pessoas só acreditam quando vê você perdendo o movimento. Vê você perdendo parte do seu corpo, porque é uma doença que mutila as mulheres. É uma doença que, querendo ou não, ela é um câncer. Porque não existe, gente. Não existe a pessoa falar uma endometriose. Como ela não é uma doença reconhecida no INSS como uma doença que incapacita, eu posso provar que ela incapacita. Eu tô 4 anos fora do meu serviço e tô desde o ano passado sem receber do INSS e nem da empresa onde eu trabalho. E os médicos ficaram desconfiados, fizeram vários exames procurando se eu tinha provocado aquele aborto, porque a minha dor era uma dor insuportável. Só não é possível. Fizeram um exame no meu estômago, tudo que puderam fazer para descobrir, não descobriram nada. E eu falando, não tenho, não fiz nada, né? E meu marido também, entrevistaram ele, chamou ele, tá? Então foi assim, foi muito constrangedor.
a família não acredita, né? Acha que é frescura, acha que você tá... Por mais que você é esforçada, trabalha, estuda, mas a família acha que é coisa psicológica, você está inventando, não é possível, você está aumentando, fantasiando. Um dos grandes complicadores na vida dessas mulheres é o prejuízo causado na sua vida afetiva, conjugal, familiar, sexual, exatamente pela incompreensão de parceiros e de familiares de que ela tem efetivamente uma doença que a incapacita para ter uma vida normal. Elas precisam de atenção da área da saúde de forma interdisciplinar, precisam ser tratadas em todas as dimensões. E este é um compromisso, um envolvimento que precisa da atenção de toda a sociedade e muito da sua família, do seu parceiro, porque é daí que vai surgir o movimento de resgate dessa mulher, para levá-la para o tratamento adequado. É muito importante essa atenção em relação à falta de compreensão das queixas das mulheres com endometriose, a respeito de sua doença e de sua dor, que é real e que, infelizmente, por conta da falta de entendimento não só da população, da sociedade, mas também de profissionais da área da saúde, que, não validando o sofrimento dessas mulheres, acabam gerando uma violência psicológica nelas. E psicologicamente afetadas de forma grave e violenta, infelizmente, algumas buscam como saída, de forma muito dolorida, o suicídio. Então é muito importante que essa consciência ela seja ampliada para toda a sociedade, para toda a área de saúde, para a rede pública, para as instituições. No meu ambiente familiar eu não tenho apoio. Eu sou casada há 20 anos com o pai da minha filha. Ele eu posso dizer, até a ignorância da parte dele por não entender que às vezes no ato sexual, a endometriose, você sente muita dor, né? Acaba sendo até um comportamento agressivo da parte do marido, que às vezes não entende. Então, assim, é muita coisa para uma mulher só suportar, porque ela já suporta 24 horas, né, de dor. Depois que eu descobri a endometriose, eu decidi por mim mesma ficar em pé e não me entregar. Foi aí que eu fui parar no Hospital São Paulo e que eu conheci a Maria Helena, lá no ambulatório de ginecologia e endometriose do Hospital São Paulo. Quando eu conheci a Maria Helena, eu procurava na internet, né, alguém que pudesse, assim, estar lutando para que as pessoas enxergassem o que a mulher está sofrendo, né? Foi quando eu conheci a Maria Helena, através das redes sociais. Eu sou a Maria Helena Nogueira, tenho 55 anos, sou publicitária e desde os 26 anos eu tenho endometriose. São 33 anos com endometriose. Foi uma descoberta porque eu achei que eu estava abortando um filho, porque eu ia em médicos por todos os lugares e ninguém descobria o que eu tinha, as dores, o porquê das dores. Só ali, depois de 2 anos buscando, foi que ele desconfiou de endometriose. Aí ele fez, né, um exame, uma vídeo
porque naquele tempo se detectava com a vídeo e realmente foi confirmada a endometriose, mas quando foi descoberto, eu já não andava mais. Eu tinha uma empresa com mais de 20 funcionários, a todo vapor, construindo a vida, e me vi saindo às 8 horas da manhã e voltando carregada às 10 da manhã. E quando eu voltava, eu não me conformava com aquilo. E por anos eu não conseguia sair nem na calçada da minha casa. Ninguém tinha noção de que a endometriose causasse tanta dor. E eu não saí mais da cama. Eu montei meu escritório dentro do quarto e quando eu conseguia falar, eu ligava para os clientes. De lá para cá, a minha vida é essa. Em cima, atrás de tratamentos, tudo já foi feito, 12 cirurgias. A luta não para, ainda continuo em cima da cama, muito difícil para sair para qualquer coisa, porque as dores são constantes, são 24 horas de dores. Eu recebo a medicação mensal, dá uma gaveta inteira por mês que chega de medicação, então em torno de R$ 2.500 de medicação mês. É um custo muito alto essa doença. Eu acredito que uma das grandes dificuldades que as mulheres encontram, em primeiro lugar, é a falta de informação a respeito da doença. Essas mulheres, elas estão pedindo socorro, elas estão pedindo ajuda. A sua dor é um grito, um imenso grito, um pedido de socorro que precisa ser ouvido. Por isso há isolamento. Essas mulheres estão enterradas vivas em seus quartos. Quando elas conseguem se arrumar e sair, o vizinho vê, fala: nossa, mas você está tão bem. Ah, quem dera a gente poder abrir e mostrar o bem que essa doença está causando dentro de nós. A gente tem centros de referência excelente no Brasil. Infelizmente, 0,01% do que o Brasil precisa. Mas nós temos profissionais capazes de nos ajudar. E nós queremos que esses profissionais, queremos mais desses profissionais. Porque não atende a demanda no Brasil hoje de 10 milhões de mulheres com endometriose. 40% a 50% delas em estado grave, chorando dia e noite de dor, pedindo socorro e não tem quem socorra. A Associação Amo Acalentar, ela surgiu da necessidade de comunicação entre as mulheres e a necessidade de se fazer ouvir de cada uma. E surgiu o desejo de ajudar essas mulheres, dando uma palavra de apoio, ouvindo, né? E só que isso aumentou muito, já passou para poder ajudar, para trazer para São Paulo, para tratar. A diferença de você dar a mão, estender a mão e a pessoa entender que você está com ela é simplesmente fatal. Você não estender essa mão, você vai perder, como nós temos perdido muitas mulheres. Então, quem puder, ouça. Quem puder, estenda a mão. Não custa, se você ouvir, se você prestar atenção, você vai acreditar na dor dessa mulher, como disse a nossa psicóloga. Essa dor é real, é necessário atenção. A doença é muito grave. A psicologia, ela busca reintegrar essas mulheres à sua vida nas dimensões biopsicossocial, porque existe uma relação estreita entre mente e corpo. Eles estão o tempo todo se comunicando e um intervindo no outro. Na medida em que a dimensão psicológica, ela é trabalhada, há toda uma resposta favorável e positiva na parte biológica também e na reintegração social.
Então eu creio que a primeira grande ação que pode e deve ser feita é levar informação, conhecimento sobre a doença à população. E este é um movimento que deve partir dos profissionais da área da saúde, clinicamente nos consultórios, orientando as pacientes sobre os sintomas que elas têm, e a capacitação, inclusive, dos profissionais da área da saúde sobre a doença. E também da rede pública, promovendo campanhas a esse respeito. Eu, Roseli, como parte representando até milhares de mulheres que têm endometriose, eu quero lutar junto com elas, para que, primeiro, que precisamos urgentemente que o INSS aceite a endometriose como uma doença incapacitante. Hoje também eu já faço a divulgação, eu falo do problema que eu tive, falo para as amigas, para as vizinhas, para os parentes. Vocês precisam, nós temos os direitos de requerer um exame mais específico, porque dor, cólica intensa, do jeito que as mulheres sentem nessa fase, não é normal, né? Não é normal. A gente tem que averiguar para não chegar no ponto que eu cheguei. Então, o que eu peço? Que, assim, as mulheres que sentem cólica, não deixa que é uma simples cólica e toma um anti-inflamatório por conta, um chá. Não. Procure um médico, procure um especialista, se possível, em endometriose. Porque não é qualquer ginecologista que tem esse conhecimento, né, sobre essa doença tão terrível que é. Só quem tem, que sente, é que sabe. Nós precisamos das nossas autoridades acudindo a mulher brasileira. No mundo inteiro são 178 milhões de mulheres pedindo socorro. Nós somos 10 milhões de brasileiras. Nós precisamos de socorro imediato. A gente tem direitos. Muita gente não sabe o que a endometriose faz na vida de uma mulher. Muita gente não tem essa consciência. Se a gente tem coragem, a gente já tem metade do caminho andado. A gente já tem metade dos problemas resolvidos. Quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, melhor, né? As mulheres precisam entender que elas têm que ir atrás de conhecimento, de conhecer seu corpo. Não é só ficar também esperando por médico, mas tem vários artigos, a própria rede social, né, os grupos, qual da Maria Helena, que me ajudou bastante com informações, foi me ajudando a seguir. Eu, particularmente, deixei muitos sonhos, agora que eu tô tirando da gaveta, né, para poder fazer, porque eu não tinha condições, né, eu tinha vontade e tudo, mas meu organismo não ajudava. Eu não tinha pique para atuar, né? Hoje, depois da cirurgia, eu já tô outra pessoa, já tô fazendo meus projetos novos, trabalhando, a alegria de viver voltou, assim. Tô fazendo tudo que eu nunca fiz na face da terra, tô fazendo agora.